onde as pessoas fazem o culto. É isso que Deus espera de nós. Eu vou fazer algo que eu não costumo fazer, que é trazer uma mensagem focada em apenas um versículo. Esse versículo está em Tiago 4,17, vocês podem vir aqui. E o que diz Tiago neste versículo? Ele diz assim: pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete... Vamos lá. Pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete... Essa palavra pecado, ela tem uma carga. Ela tem uma carga. Pecadores, arrependam-se. Essa palavra tem uma carga em cima dela. E eu queria que a gente entendesse por que ele está dizendo assim, ó, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então eu quero começar por essa palavra chamada pecado, que se ouve tanto na igreja, que se ouve tanto, pecado, pecado, pecadores. Eu queria que a gente entendesse primeiro o que é esta palavra. E eu trouxe aqui algumas traduções da palavra pecado, começando do hebraico, da raiz mesmo, que é a palavra chatá, que é cometer um erro. A raiz da palavra chatá, no hebraico, é o het. O het tem a questão de errar o alvo. Então, a Bíblia diz que quando você comete um pecado, ela está dizendo também que você errou o... Do grego, amártia. Amártia é literalmente errar o alvo com flechas. Tem o alvo, e ele puxa, mira, solta, cometeu pecado. Errou o alvo. Mas do latim, o peccatum, e aí já entra uma história por trás de uma carga, de um peccatum, que é um delito, uma transgressão. E o nosso português, seja no Brasil ou em Portugal, a palavra é transgressão de uma lei ou um princípio. Eu gosto muito dessa questão da palavra errar o alvo. Por quê? E eu vou mostrar para vocês. Um outro significado dessa palavra também é defeito. Alguém gosta de comprar alguma coisa com defeito? Alguém gosta? Ou você é que nem eu, que muitas vezes na loja, quando vai comprar alguma coisa, fica olhando se tem algum risquinho ali, deixa eu ver se tem um mais bonito para eu pegar. Você também é assim? Provavelmente. Porque ninguém gosta de comprar alguma coisa com defeito. E eu botei aqui, eu fiz uma ideia de uns versículos que dariam uma ilustração bem diferente com a palavra defeito. Romanos 3:23 é um texto áureo, todo mundo conhece, né? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha como é que ele fica aqui, ó. Todos têm defeitos e carecem da glória de... Você chega para uma pessoa e diz assim, você é um pecador. Ela, ei, vai devagar aí. Para nós, que já temos a convicção do Espírito Santo, é muito fácil assimilar que eu tenho pecado, que eu dependo de Deus mesmo para suprir as minhas necessidades. E foi naquela cruz que Ele supriu todas. Mas se a gente falar para as pessoas que todos têm defeitos, elas aceitam melhor, porque todos temos defeitos. Olha o outro versículo. Salmista, esse ficou muito legal. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu defeito que é tão grande.
É muito legal essa construção do defeito, porque ela é muito real na nossa vida. O apóstolo Paulo, eu não vou nem usar, eu muitas vezes erro, mesmo não querendo, eu erro, e eu vejo que tem um defeito em mim, porque aquilo que quero, não faço. Esse defeito é complicado. Tem mais um versículo que também fica legal. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus defeitos apagados. Salmo 32:1. Olha que delícia que seria se Deus apagasse todos os meus e os seus defeitos. Você não ia ficar feliz com isso, meu irmão? Hein? Nunca mais cometer aquele erro, aquele errada de alvo, cometer aquele defeito que você tem, você nunca mais cometer? Olha, eu ficaria muito feliz com isso. Mas eu sei que não vai ser aqui nessa terra, porque pode ser que a gente venha a usurpar e a gente achar que a gente é Deus, porque a gente não comete mais pecado. Porque agora somos perfeitos e seres perfeitos precisam de Deus? Precisam ou não precisam? É isso. Se você pegar Satanás, o inimigo da nossa alma, o que aconteceu com ele? Ele usurpou ser igual a Deus. Então a gente tem aqui a questão da palavra pecado, que é errar o alvo. É fácil acertar o alvo? Não é fácil acertar o alvo. Eu fui da tropa, e na tropa a gente atirava muito. E era treino, e aí eu comecei a gostar daquela história de tipo, se eu acertasse o alvo mais no meio, eu era melhor que os outros. E aí eu começava a ter muita dedicação nas provas de tiro. Aí, peguei minha família, a gente foi num hotel, e na brincadeira do hotel tinha aqueles arco e flecha. Aí eu fui lá, todo me achando, eu já sei como isso aqui se faz. Era com arma que eu fazia, não era com arco e flecha, mas a gente acha que é tudo igual. Aí peguei ali o arco e... Opa, peraí, acho que a flecha que está mal. Aí meu Deus do céu, não posso ser tão ruim no negócio assim. Aí a minha mulher toda despretensiosa chega, quero brincar também. Pá, no meio, pum, meu Deus, você é profissional nisso? Gente, não é fácil acertar o alvo. É mais fácil a gente errar o alvo do que acertar. O que você precisa fazer para acertar o alvo? O quê? Praticar. Pouco ou muito? Confiança. Mas a prática é que leva à perfeição, não é isso que diz o ditado? A Bíblia é um livro teológico ou um livro prático? Não, acho que é teológico. Porque se fosse prático, na verdade, eu acho que a igreja teria outra dimensão. E eu vou dar um exemplo claro de como é que a gente é. Se a Bíblia é um exemplo prático, vamos ouvir a palavra do próprio Senhor Jesus quando ele fala aos seus discípulos em Mateus 7, do versículo 24 ao 27, diz assim: Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios,
Sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha o seu alicerce na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que constrói a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Próprio Senhor Jesus diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é o sensato. E aquele que ouve as palavras e não as pratica é insensato. A própria palavra de Jesus diz que nós temos que praticar para não errar o alvo. É muita prática, gente. E é por isso que eu acho que a gente tem que também mudar algumas coisas que a gente diz assim, irmão, tem que ler a palavra. Irmão, tem que ler a palavra. Irmão, tem que estudar a palavra. Irmão, tem que estudar a palavra. Irmão, vamos estudar a palavra. Eu acho que tem que ser junto assim, irmão, vamos ler a palavra e praticar a palavra. Vamos ler a palavra e praticar a palavra. Vamos praticar a palavra? É igualzinho quando eu estava no seminário, primeira aula de missões. Vamos fazer missões? Vamos. Então vamos lá. Aqui tem toda a parte teórica. Estudar, aprender. Agora vamos fazer. Agora vamos para a rua. Agora vamos botar em prática. Porque senão não tem efeito. Depois o versículo diz, fazer o bem. Porque aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, erra o alvo. Vamos lá, fazer o bem. Fazer o bem, se você pegar na Bíblia, ela vai ter essas duas conotações principais, que é amar e servir. Fazer o bem, amar e servir. Amar é fácil? Amar é fácil? Não sempre. Jesus, ele é o nosso grande exemplo. Jesus é o nosso grande exemplo. Ele diz assim, João 15, versículo 12 a 14, diz assim, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu vos ordeno. Como Jesus me amou e te amou? Com entrega. Ele entregou a sua vida. Ele se doou. O amor verdadeiro, ele se doa. O amor de Jesus por nós foi o perfeito amor. E depois do amor é o servir. E por que eu estou dizendo isso? Porque, gente, sabe quando que é o culto da família? A gente mais erra o alvo, muitas vezes, eu diria que é com a nossa família. Porque a gente tem um excesso de liberdade. Às vezes você está cansado, o seu patrão falou algumas coisas na sua orelha, no seu ouvido, e você queria falar umas boas a ele. Mas quem ouve é sua mulher. Porque você chega em casa, sua mulher, olha, amor, meu Deus, esse gajo. A minha mulher diz assim, ele está com fome. Ele está com fome. Come primeiro, depois a gente conversa, meu amor. Amar, gente, e servir. E aí eu peguei esse texto,
Porque esse texto tem algo por trás muito ser humano, muito como nós que temos defeito. Em Marcos, o Tiago e João, olha que engraçado. O texto relata em Marcos que Tiago e João estavam a conversar. Isso em Marcos 10. A partir do versículo, acho que 35, 36. Eles estão ali, conversando. Eles chegam para o Senhor Jesus, precisamos falar consigo. E Jesus, diga, queremos te pedir uma coisa e que você nos dê isso. Aí Jesus, então, peça. Aí eles dizem, na sua glória, eu e meu irmão queremos estar assentados ao seu lado, um à direita e um à sua esquerda. Aí Jesus dá uma liçãozinha de moral neles. Os outros 10, quando ouviram isso, ficaram nervosos. Que ousadia de vocês, está pedindo isso. Mas é o ser humano com defeito, gente. O ser humano com defeito, eles não estavam ali vendo o que Jesus fazia. Eles não estavam ali olhando como Jesus se doava para as pessoas. Eles não estavam vendo como Jesus servia a comunidade. Eles estavam preocupados qual era o lugar que eles teriam na glória. A preocupação com eles é ter uma vantagenzinha. Como eu vou ter uma vantagem nisso aqui? É defeito, gente. Está com defeito. Errou o alvo. E Jesus diz para eles assim, no versículo, Marcos 10, no versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nem eu, Jesus dizia, eu que sou perfeito, eu que não erro o alvo, eu que não tenho defeito, eu deveria ser servido, eu tenho essas qualidades. Eu não vim para ser servido, mas para servir. As mensagens para as nossas famílias estão sendo o quê? Erre mesmo e não se arrependa dos seus erros, porque os seus erros te levaram aonde você está hoje. E tem uma conotação engraçada, que para mim, eu acho engraçado essa questão do estar bem. Como você está? Estou bem. Outro dia, conversando com uma pessoa da minha família, ela disse, o fulano está bem. Está mesmo, aí ficou rico. Falei, passou 30 dias, o fulano divorciou. O fulano está com problema, porque ela tá já está com um namorado, ele está com não sei o quê, eles mudaram de país, agora não vê o filho. Eu falei, puxa, mas está bem, hein? Uau! Está tão bem, gente, que eu não sei o que é estar bem mais hoje. Porque quando eu leio a palavra de Deus, ela me diz que quando eu estou bem, é quando eu não estou focado em mim mesmo. Mas quando eu coloco o outro em primeiro lugar, quando eu coloco as pessoas que têm necessidade em primeiro lugar, como Jesus fazia. E isso é difícil, porque para ser assim a gente tem que treinar muito, como o Senhor Jesus diz, aquele que ouve a minha palavra e a pratica. Não vos tornem apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes. Eu acho que nós precisamos atentar a isso.
Eu acho que nós, como igreja, precisamos atentar a isso. O amor na prática, ele é paciente, o amor na prática é bondoso, o amor na prática não tem inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seu interesse, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, e tudo espera e tudo suporta. É isso que diz 1 Coríntios 13, do versículo 4 a 7. O amor, na prática, está aqui. É fácil? Não, porque eu tenho defeito. E eu tenho então que fazer o quê? Praticar amor. Praticar atos de amor. Servir na prática. O Senhor Jesus mesmo diz: eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Isso é serviço na prática. A palavra diz que aquele que sabe que deve fazer o bem, que é amar e servir, e não faz, erra o alvo. Mas o Hebreus diz assim, em Hebreus 13, versículo 16, não se esqueçam de fazer eu esqueci, olha que engraçado, a palavra ela é perfeita, gente. Não se esqueçam de fazer o bem, e de repartir com os outros o que vocês têm, pois desses sacrifícios Deus se agrada. Não se esqueçam disso. Mas sabe o que acontece? Se você não praticar, você vai esquecer. Então está aqui, uma boa coisa para praticar. Pratique isso, gente. Pratiquem. Vamos tirar da palavra e colocar no nosso coração, como disse o salmista. Salmo 119, 11 diz: escrevi a sua palavra para não contra ti. Gálatas diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não... Olha, é possível desanimar de fazer o bem? Não é o que a palavra está dizendo. Se a palavra está dizendo para a gente não se cansar de fazer o bem, é porque a gente se cansa de fazer o bem. E nos dias que a gente vive hoje, é fácil fazer o bem? Então, gente, vamos praticar, por isso que a gente tem que praticar, porque não está fácil. A gente precisa praticar isso. Vamos deixar as letras um cadinho de lado, e vamos fazer das letras vida. Vamos fazer do Evangelho algo vivo. Porque, olha o que ele diz, porque no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Quanta gente já desanimou de congregar? Quanta gente já desanimou de estar aqui no nosso meio? Quanta gente já desanimou? Quanta gente já desanimou de fazer o bem, diz, eu cansei de fazer. Eu não quero me estender por causa do horário já, mas, gente, no Brasil, eu fiz da minha empresa um ministério, e eu gostava de contratar pessoas que ninguém contrataria para trabalhar na minha empresa, para dar chance. E olha, você quase desanima. Você quase desanima. Se não é o Espírito Santo de Deus para dizer assim, continua, vale a pena, porque de 10 sai 1. Aí você diz, glória a Deus por esse 1. Mas o meu defeito quer olhar e dizer, quer saber? Um só. De 10, um só. Eu não vou fazer mais o bem.
O Espírito Santo, Deus nos leva a olhar o um. A nossa carne miserável faz a gente olhar os 9. É mais ou menos como Jesus e os 10 leprosos, curou 10, mas só um voltou para agradecer, e só um foi embora salvo. E aqui ele termina, e eu termino também a minha palavra nessa manhã, com este versículo que diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a quem? Jesus está pedindo coisa demais para a gente. A palavra é muito clara, gente. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família começa em nós. Fazer o bem começa em nós. Pode ter alguém dentro da nossa comunidade com fome? Não. Pode ter alguém dentro da nossa comunidade precisando de roupa? Não. E se você tiver, vem falar com um dos pastores. Porque nós não vamos permitir isso acontecer aqui. Porque nós somos a igreja viva do Senhor Jesus que está vivo. E nós não nos cansaremos de fazer o bem. Porque na hora certa, nós vamos colher. E nós temos que ser parecidos com Jesus. É isso que Ele quer da gente. Vamos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Vamos praticar para acertar o alvo. Vamos praticar todos os dias. Vamos fazer isso. Começa na sua casa, meu irmão. Começa mesmo, fazer com a tua família. A fazer o bem. Amar e a servir. E você vai ver a diferença que o Senhor Jesus vai fazer. Não só na minha vida, mas na vida de todos aqui. Eu queria orar com a igreja. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Pai, nós queremos acertar o alvo. Para isso nós precisamos nos tornar praticantes. Nos ensina, Senhor, a pegar as palavras, escrevê-las no nosso coração, e que isso se torne prática de vida em nossas vidas. Porque é isso que o Senhor fez. O Senhor andou na terra e amou a todos, entregou a sua vida, serviu a todos. E muitas vezes, Deus, nós erramos o alvo porque não praticamos a tua palavra. Por isso eu oro, Deus, a começar em mim. Quantas vezes a gente sabe que deve fazer o bem e não faz, e erra o alvo. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada de fé cristã, a sermos mais parecidos contigo. O teu Espírito já habita em nós, mas nós temos defeitos, e esses defeitos nos atrasam, esses defeitos nos levam, Deus, a sermos muitas vezes pessoas que a gente nem gostaria de ser. Por isso nos ajuda, Senhor Jesus, para que a tua igreja venha a glorificar o teu santo e bendito nome, e que muitas pessoas possam ser atingidas pelo evangelho vivo, Pai, assim como nós fomos um dia. Guarda essa palavra no nosso coração, Deus, para a gente não pecar contra Ti. É isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.